Bom dia, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre as bem-aventuranças e veremos a última parte de nossa meditação sobre a segunda bem-aventurança proferida por Jesus, que diz que são felizes os que choram. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, no último programa iniciamos a nossa reflexão sobre a segunda bem-aventurança que Jesus proferiu, dizendo que bem-aventurados ou felizes são os que choram pela perda de um ente querido ou por causa das privações, desde que eles confiem em Deus. Hoje veremos mais alguns motivos para que os que choram sejam bem-aventurados. Já vimos 2 motivos. Portanto, vejamos agora, em terceiro lugar, que são bem-aventurados os que derramam lágrimas de ansiedade. Há pessoas que servem a Deus que estão sentindo ansiedade, a ponto de chorarem ante os acontecimentos que abalam o mundo, levando à ruína espiritual e moral. A falta de Deus pela injustiça generalizada, a depravação sem limites, pela corrupção desenfreada, pela falta de amor, pelas guerras e rumores de guerra que se espalham por toda parte. Muitos estão já a chorar pelo futuro, ansiosamente. Muitos não sabem o que fazer da vida, muitos não sabem o que será dele no amanhã. Pais estão ansiosos por não verem mudanças em seus filhos desobedientes. A estes, desde que creiam em Cristo, Ele promete, serão consolados. Em quarto lugar, estão as lágrimas pela obra de Cristo. Há muitos homens e mulheres também, servos de Deus, que estão pregando a mensagem com dificuldades imensas por esse mundo afora, por esses continentes, por esses países, pelo nosso Brasil, pela selva amazônica, pelos rincões distantes, de parcos recursos, de difícil acesso. Há muitos que estão pregando em condições desfavoráveis e mesmo assim estão sendo criticados, zombados, maltratados. E como acontece nos países de ditaduras e fanáticos, eles são torturados e até mortos. É um mundo estranho. Ladrões são promovidos, criminosos dispõem de recursos injustos, têm todo o apoio, mas os pregadores do Evangelho da paz e do bem são rejeitados e maltratados. Para estes que sofrem, chorando por levar a palavra, diz a Bíblia, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Salmo 126, 5 e 6. Sim, estes serão consolados. Em quinto lugar, podemos falar das lágrimas da devoção. O evangelista São Lucas, que era médico, registrou que uma mulher entrou na casa de um fariseu, onde Jesus se encontrava, e chorando aos pés do mestre, derramou um unguento sobre ele, e com o cabelo enxugava-lhes os pés molhados com suas lágrimas, os pés de Jesus. Era devoção pura, era devoção sincera do mais íntimo do ser. Tão diferente da devoção praticada por muitos hoje, cheia de formalismos e hipocrisia. Mas os que choram por devoção, os que choram na adoração a Deus, Ele garantiu, eles serão consolados. Em sexto lugar, queremos refletir sobre as lágrimas de arrependimento. O apóstolo São Pedro, com seu temperamento impulsivo e fraqueza de personalidade, negou Jesus 3 vezes. Diz a Bíblia que Pedro, na ocasião em que negava Jesus, após o cântico do galo, sentiu isso, tomou consciência da sua fraqueza. Diz a Bíblia que, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, conforme Lucas 22, 61 e 62. Ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Sim, os que se arrependem com choro pelos seus pecados serão consolados. Nem toda lágrima tem valor diante de Deus, porém,
As lágrimas que partem do fundo da alma, movidas por um sentimento justo, de um coração voltado para Deus, são anotadas com carinho nos céus. São João anotou no Apocalipse, na revelação que Deus lhe concedeu lá, na ilha de Patmos. Disse que aqueles que choram pelo Evangelho, aqueles que sofrem por amor a Deus, jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. Diz, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Se você sente vontade de chorar na presença de Deus, saiba que um dia Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Vejamos agora, meus caros telespectadores, alguns conselhos práticos diante dessa bem-aventurança. Primeiro, se você sentir vontade de chorar diante de Deus, chore. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Em segundo lugar, se necessário, chore pelos que precisam de oração, de sua ajuda. Está escrito, virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão. Jeremias 31, 9. Em terceiro lugar, chore, alegrando-se em Deus e consolando os outros, diz a palavra. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. 2 Coríntios 7, 7. Em quarto lugar, se sente vontade de chorar para pedir perdão ou para perdoar, faça isso com amor, fé e coragem. José, mesmo tendo sido traído por seus irmãos, beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 45, 15. Em quinto lugar, só não chore movido pelo ódio ou pela vingança. Deus não se agrada disso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Em sexto lugar, saiba que nas lágrimas o organismo destila uma substância tranquilizante no sangue, o que dá uma sensação de calma. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Juventude da DEPAR promove mais um louvor UMADEP. Congresso da UMADEP reúne multidão de jovens. Vem aí a segunda campanha geral de oração. Já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Congresso da UMADEP reúne multidão de jovens. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, UMADEP, realizou seu 37º Congresso Anual nos dias 4 a 7 de setembro. Uma multidão de jovens que constituía 70% do auditório superlotou o templo sede da Assembleia de Deus em Parnamirim. Nos 4 dias do Congresso, jovens de Parnamirim, de cidades do campo e de outras localidades estiveram presentes num ambiente de adoração a Deus.
O tema do congresso foi Maranata, Jesus vem, em alusão à volta de Jesus. Na abertura do evento, no dia 4 de setembro, no culto à noite, o templo sede já não comportava o grande número de pessoas que ocorreram ao templo sede para participar do maior evento da juventude assembleana do campo de Parnamirim. No louvor, apresentaram-se os cantores Jarli Elson, Raquel Castro e Thalita Câmara, Gil de Oliveira e o grupo Geração Avivada. O segundo dia do congresso, na sexta-feira, dia 5, os trabalhos se desenvolveram nos 3 turnos. Na primeira parte, houve uma manhã de avivamento, sob a coordenação das lideranças jovens dos setores 2 e 3. No louvor, apresentaram-se uma caravana de jovens de Búzios, representação de Sítio Jardim. A pregação ficou a cargo da jovem Luísa Lima, da congregação de Rosa dos Ventos 2, da ADEPAR. Ela foi usada por Deus poderosamente, ministrando a palavra com muita unção, e o auditório participou com grande júbilo na adoração a Deus. No segundo turno do segundo dia, houve uma tarde pentecostal, sob a direção do templo sede do setor 5, com auditório lotado de jovens, desejosos de ouvir Deus falar aos seus corações. O louvor foi apresentado por Jalielson, de Passagem de Areia 1, Daniel, do templo sede, representação de jovens da igreja em Fontes, e a pregação da palavra ficou a cargo do jovem João de Mateus, da congregação de Jardim América 2, que com muita graça e unção entregou uma grande mensagem que tocou o coração dos que fizeram presentes ao evento. No culto do segundo dia do congresso, o templo sede estava repleto de jovens e de centenas de pessoas que valorizam o trabalho do Senhor Jesus. O louvor esteve a cargo da cantora gleidiana, da jovem Tamisa Thalita, que serve a Deus em Portugal com seus pais, do grupo Geração Avivada e da orquestra Canaã, da congregação do centro da ADEPAR, e do grande conjunto integrado por jovens dos setores 1 e 5. A pregação foi ministrada pelo pastor Carvalho Júnior, de Minas Gerais, que entregou poderosa mensagem da parte de Deus. O pastor Carvalho Júnior é um dos ministros da palavra daqui do nosso congresso, e o tema do nosso congresso é Maranata, Jesus vem. Qual a importância desse tema numa época que se fala pouco da vinda de Cristo? Bom, em primeiro lugar, é uma realidade. A vinda de Cristo, ela não é um conto, não é uma fábula, ela não é uma parábola, e sim uma realidade que nós acreditamos porque fora proferida pelo próprio Cristo, que ele voltaria. Nós estamos esperando. E essa pergunta é interessante, primeiro porque nós estamos vivendo um período em que a prosperidade, alguns outros temas, eles mais são pregados, perpassam mais hoje no nosso auditório do que sobre a volta de Cristo. E é importante para despertar a igreja, despertar o meu coração, despertar o seu coração e mostrar para a igreja que o céu é muito melhor do que a terra. E é por isso que Jesus vai voltar e nós temos que continuar pregando sobre a volta de Cristo. No sábado, dia 6, houve trabalhos durante todo o dia. Na parte da manhã, os setores 5, 6 e 7 dirigiram a manhã de avivamento. O louvor foi apresentado por Jalisson, do setor 5, pela banda Cedros, de Bela Vista 2, conjunto dos setores 5 e 6. A mensagem da manhã foi ministrada pelo jovem Edson, do Templo 7. Os jovens sentiram a presença de Deus de maneira poderosa, tocando os seus corações. No segundo turno, os jovens dos setores 1 e 8 dirigiram os trabalhos promovendo a tarde pentecostal, quando a juventude pôde sentir a presença do Espírito Santo de forma muito especial. O louvor foi apresentado por jovens de Búzio, de Sítio Jardim, Pirangi do Norte, e pelo grupo Raio de Luz, de Natal, que ministrou o louvor de forma bem dinâmica e com muita unção. A pregação foi ministrada pelo jovem Samuel Gomes, da congregação de Rosa dos Ventos 1, que foi usado por Deus de forma muito tocante. Na noite do sábado, penúltimo dia do congresso, o clima espiritual estava saturado da presença de Deus. O templo sede não comportou centenas de jovens e irmãos em geral, que ali acorreram, atraídos pelo poder de Deus, através dos louvores e das mensagens poderosas ministradas durante o evento. Como a nave do templo ficou lotada, foi instalado um telão no pátio ao lado, para os que não puderam adentrar no santuário. No culto de sábado, o louvor ficou a cargo do conjunto Geração Avivada do Templo Sede, do conjunto Raio de Luz de Natal, que mais uma vez chamou a atenção pela forma como se apresenta, dramatizando sua ministração.
da Orquestra Shalom da Congregação Polo de Boa Vista 1 e do grande conjunto de jovens formado por componentes dos setores 2, 3, 8 e 9, que entoaram belos hinos bem conhecidos, o que levou o auditório a participar de forma bem alegre. A mensagem da noite do sábado foi trazida pelo pastor Antônio Márcio, do Distrito Federal. Ele já participou do encontro Geração Avivada e muito agradou ao público jovem pela sua forma de ministrar a palavra. O pastor Márcio aproveitou para entregar uma mensagem com base no tema da vinda de Jesus. Exortou os jovens e todos os presentes a estarem preparados para aquele grande dia, quando só terão acesso aos céus aqueles que estiverem em santidade e também na prática do verdadeiro amor de Deus em seus corações. No domingo pela manhã, o trabalho teve a direção de jovens do Templo Sede e do Setor 4. Houve a escola dominical festiva, em que o louvor foi ministrado por Amanda Melo e pelo Grupo Geração Avivada. No primeiro horário, o pastor Elinaldo Renovato ministrou a lição da escola dominical, mostrando que o crente deve ter compromisso com Deus para não ter amizade com o mundo. No segundo horário, o pastor Antônio Márcio ministrou a palavra para a juventude e fez oração especial quando muitos foram à frente e 11 jovens foram batizados com o Espírito Santo. Na tarde de domingo, a direção do evento ficou com jovens dos setores 2, 3 e 9. O louvor foi apresentado por Anderson, de Currais Novos, pelo instrumental Peniel, de Boa Esperança, pelo instrumental El Shaddai, de Parque Industrial, e pelo instrumental Vida Nova, do setor 9. A pregação da palavra foi feita pelo jovem Giliardi Lourenço, da Congregação de Rosa dos Ventos 1, que entregou substancial mensagem de edificação para a juventude. O encerramento do 37º Congresso da Almadep foi marcado por momentos especiais em que o poder de Deus se manifestou de forma impressionante desde o início dos trabalhos. O templo sede não comportou a multidão que ocupou toda a nave, incluindo a galeria, com a presença de cerca de 2.000 pessoas, afora os que estavam assistindo o culto no pátio da igreja diante de um telão. No louvor, a jovem Misaele, da Assembleia de Deus em Arenã, Cobé, apresentou-se com muita graça e unção. O grupo Geração Avivada do Templo 7, mais uma vez, demonstrou que louva a Deus com muita graça e poder. O grande conjunto de jovens dos setores 4, 6 e 7 cantaram com muita unção, levando a igreja a momento de caloroso louvor e adoração a Deus. Ainda no louvor, houve uma surpresa agradável para a juventude e para a DEPAR. O cantor Chagas Sobrinho marcou sua presença e teve oportunidade para cantar mais de uma vez, empolgando o auditório com louvores de seu repertório. De início, entoou o hino Espírito de Adorador, bem conhecido dos presentes, e a igreja elevou a voz como num grande coral, adorando a Deus com muita emoção. O cantor Chagas Sobrinho foi apresentado como novo membro da ADEPAR, visto que decidiu congregar-se na Assembleia de Deus em Parnamirim. A mensagem do último culto do Congresso da Almadep, mais uma vez, ficou a cargo do pastor Antônio Márcio, de Brasília. Baseando-se no tema do evento sobre a vinda de Jesus, o pregador ministrou, na unção de Deus, palavra de exortação muito forte, demonstrando que, no arrebatamento, ninguém vai subir de qualquer forma e que existe duas igrejas, a que vai subir e a que vai ficar. Com seu estilo dinâmico, o pastor Antônio Márcio atrai e prende a atenção do público, especialmente dos jovens, ora pregando, ora profetizando, ora deslocando-se do púlpito para o meio do templo. Ele entregou mensagens proféticas da parte de Deus para as várias pessoas, o que causou grande impacto no auditório, que a tudo ouvia sem qualquer distração. Ninguém conversava ou se deslocava durante a pregação. Estamos na contagem regressiva para a vinda de Cristo. Como o jovem deve estar preparado para a volta dele. Ontem nós falamos sobre estar com as lâmpadas acesas. Não adianta só ter os dons ou manifestações sobrenaturais. Precisa ter uma permanente, constante intimidade com Deus. Eu preciso estar filiado ao céu. E para estar filiado ao céu, eu tenho que trazer os princípios do céu para mim. É o que eu acredito. Ele está vindo pela segunda vez aqui no Congresso da Almadep e também foi um dos pregadores da 7ª edição do Geração Avivada. Como está sendo essa experiência de voltar? Hoje eu estou vivendo a glória da segunda casa maior do que a primeira. Ano passado foi maravilhoso, mas hoje está sendo muito mais. Vemos receptividade, um pessoal que não está atrás de show,
está atrás constantemente da busca da presença de Deus. Que eu posso resumir essa experiência é gratidão e muita alegria para glorificar o nome do Senhor. É a minha experiência. Houve, sem qualquer sombra de dúvida, um verdadeiro mover do Espírito Santo, tocando os corações. Após a mensagem, o pastor Antônio Márcio convidou à frente pessoas que desejavam aceitar a Cristo como Salvador. E as pessoas foram chegando, algumas chorando, quebrantadas diante de Deus, algumas retornando aos caminhos do Senhor. E foram contadas 14 decisões para Cristo naquela noite memorável. Chamou a atenção durante o apelo o fato de 3 dos novos convertidos terem recebido o batismo com o Espírito Santo. O pastor Márcio foi usado por Deus para entregar mensagem profética e revelação para alguns deles, que com lágrimas recebiam a palavra de Deus. O final do evento foi coroado com grande expressão do poder de Deus. 57 jovens foram batizados com o Espírito Santo, principalmente no Cenáculo do Poder, destinado especialmente para a busca do poder de Deus na vida de quem deseja o revestimento pelo Espírito Santo. No encerramento dos trabalhos, o pastor Elinaldo Renovato agradeceu a Deus pelo êxito do congresso e convidou à frente o jovem Gabriel, componente da orquestra Louvores de Sião, que vai estudar música na Alemanha, e também o missionário Elieber de Castro e sua família, que estarão retornando para Portugal após o período de férias, e também a irmã Miriam e suas filhas Isabel e Carol, que foram as 3 primeiras pessoas que aceitaram a Cristo na igreja dirigida pelo missionário Elieber. Todos receberam a oração da igreja por sua viagem e pela missão que vão desenvolver. O missionário Elieber, que faz missões em Portugal, já foi presidente da UMADEP e hoje veio prestigiar o evento. Como está sendo o evento? Qual o significado dele para você? O Congresso da UMADEP sempre foi um evento que marcou gerações. E esse 37º Congresso não foi diferente. Eu creio que marcou muitas vidas. Tivemos aqui momentos de grande júbilo na presença do Senhor, aonde jovens foram cheios do poder de Deus e foram renovados na presença do Senhor, vidas foram alcançadas através do poder da palavra de Deus. Isso é que é importante. A UMADEP está de parabéns. Wilson, o presidente da UMADEP, com toda a sua equipe, está de parabéns. Voltar a esta casa é reviver as promessas de Deus na minha vida e vou retornar a Portugal, levando boas recordações desse inesquecível congresso e, por que não dizer, do maior e melhor congresso jovem do Rio Grande do Norte. Deus abençoe a todos. O Congresso Anual da UMADEP repercute na comunidade parnamirinense. Foi incluído na agenda de eventos oficiais do município, através de lei municipal de iniciativa da vereadora Helenay Cartacho e aprovada pelo prefeito Maurício Marques. Num reconhecimento do valor da entidade que coordena os trabalhos da juventude na Assembleia de Deus em Parnamirim. Líderes do evento falaram ao Fonte de Vida, expressando suas impressões sobre o 37º Congresso da UMADEP. Wilson é o nosso presidente da UMADEP, ele acompanha os jovens desde a chegada na quinta-feira até a saída no domingo. Como é para você ver a chegada deles de uma maneira e vê-los sair completamente diferente? Olha, Larissa, é inexplicável. Eu confesso a você que é muito gratificante. O meu sentimento hoje, que se encerra o Congresso, é de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. E uma coisa que o pastor Linaldo disse no encerramento, que foi o seguinte: nós fizemos uma programação, mas Deus mudou e fez a programação muito melhor daquilo que nós imaginávamos. E o meu sentimento é de gratidão. Eu só posso agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Nós vimos os jovens sendo curados, jovens sendo renovados, transformados, batizados, cheios do poder de Deus. Eu tenho certeza absoluta que não só os jovens, mas a igreja como um todo foi impactada pela mensagem que não pode calar: Jesus vem. O pastor Elinaldo Renovato de Lima é o nosso pastor presidente. Ele está à frente da igreja aqui em Parnamirim há 15 anos, então há 15 anos ele participa dos congressos da UMADEP. São épocas diferentes, jovens diferentes, e para essa juventude de hoje, deste congresso, o que o senhor tem a dizer?
Larissa e meus caros telespectadores do nosso programa Fonte de Vida. O que eu tenho a dizer é que há 15 anos Deus tem me dado essa satisfação, essa alegria de ver a realização deste congresso. E agora 37 vezes, 37 anos esse congresso da UMADEP. Como você disse, são épocas diferentes e muitos jovens diferentes, mas o que é importante é que Jesus é o mesmo, na verdade, a sua mensagem é a mesma, o seu Espírito é o mesmo, ele tem falado poderosamente ao longo desses 37 anos. E para essa juventude desse evento agora, cujo tema foi Maranata, Jesus vem, o que eu tenho a dizer é que Deus certamente quis despertar-nos mais ainda para a sua volta e que devemos estar preparados para a volta do Senhor, cada dia em comunhão com Ele, em santificação, em paz, esperando a volta de Jesus. Juventude da DEPAR promove mais um louvor UMADEP. A UMADEP não para mesmo. Terminou seu congresso anual e a UMADEP, sob a liderança de Wilson Kennedy, realiza hoje no templo sede da DEPAR mais um evento de louvor envolvendo a juventude assembleana. Trata-se do louvor UMADEP, que nesta edição contará com a presença e a participação de cantores, conjuntos, bandas e grupos locais. Todos estão convidados para adorar a Deus no Louvor UMADEP nesta noite no templo sede da ADEPAR, a partir das 19h30, entrada franca. Mas a direção da mocidade solicita 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o Centro Social Pastor Eugênio Pires, o CASEMP. Vá e leve sua família e amigos. Vem aí a segunda campanha geral de oração. Durante a próxima semana, a Assembleia de Deus em Parnamirim, em todas as congregações e igrejas do campo, estará realizando a segunda campanha geral de oração, que antecede ao mutirão evangelístico, a ser realizado na semana seguinte. Todos os setores, departamentos e grupos da igreja estão mobilizados para buscar a Deus em prol da evangelização, que é a missão principal da igreja. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, mais uma vez sou grato a Deus e sou grato a vocês por estarem na audiência deste abençoado programa, neste horário. E quero orar por vocês, mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, sou grato a Ti, Senhor, por tantos amigos, tantos irmãos que estão na audiência do Fonte de Vida, Senhor. Que este programa seja uma bênção para eles, para as suas famílias, para os seus lares, meu Deus. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.